Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Leandrinho. É isso aí, Renan. Muito boa noite para quem chegou agora. Muito boa noite para quem já estava aí desde as 5h30 e assistiu nossa aulinha marota de Geografia 1, em que eu falei sobre uma região do Brasil chamada de Amazônia, uma região do Brasil segundo aquela divisão regional não oficial que é a do Pedro Geiger. Mas agora chegou a hora de falar de Geografia 2 e vamos começar a falar sobre impactos ambientais, nesse que é o último conjunto de assuntos da Geografia 2. Vão ser 2 aulas sobre esse tema, uma agora, outra na semana que vem. E eu quero, claro, dar uma boa noite para todo mundo que está aí, a Tailane, a Maria Bittencourt, o Luiz Eduardo, quem está aí na plataforma falando conosco, nos dando o privilégio da audiência, da presença. Quero dar uma boa noite também para o Musa, para Isla, para Lúcia Helena, para Osmar, para o Felipe Mota, para Ivonete, para todo mundo que está aí no chat do YouTube, nos dando também o ar da graça aqui nessa noite de sexta-feira. Boa noite para Brena, para Leandra, para Edna Duarte. Sejam todos e todas muito bem-vindos a uma aula de Geografia na qual vamos falar sobre problemas. Infelizmente não tem muito o que fazer, né? Falar de meio ambiente geralmente é se entristecer. Falar de situações delicadas, de problemas que parecem não terem solução a curto prazo, mas a gente fala porque é necessário demonstrar. A geografia, segundo Milton Santos, não deve ser apenas descritiva. Essa era a função da geografia clássica tradicional. A geografia crítica, corrente do pensamento renovada nos anos 1970, ganhou um outro papel. O papel de denunciar, de apontar os problemas do mundo em busca de soluções para que possamos viver num mundo melhor. Então façamos o nosso papel aqui, fazendo a denúncia dos problemas ambientais no mundo, que são bastante cobrados quando o assunto é vestibular do Enem. Você sabe que esse é o tema mais cobrado na prova do Enem, junto com agropecuária. Então não dá mole, se ajeita aí, prepara, que já já vou começar a falar com vocês sobre isso. Porém, antes, eu quero falar de novo sobre aquilo que quem estava aí às 5h30 já sabe, mas quem chegou agora também tem que saber, que é o que, meu diretor? Nossa reta final. Nossa reta final tá chegando, você sabe, né? Uma galera aí tá comentando, a Luna Lima tá chegando o final, a Vitória Oliveira, já tô animada pros aulões. Pois é, tá chegando, falta muito pouquinho. Hoje é o último dia da penúltima semana de conteúdos padrão. E aí depois a gente entra na nossa reta final. Semana que vem a gente fecha o cronograma de 32 semanas. E ó, parabéns a todos vocês que estão aí, nos acompanhando, firmes, nem tanto, fortes, mas nem tanto. Mas estão aí, desde o começo do ano, assistindo às aulas, aprendendo. E para vocês, a gente preparou
especialmente todo um conjunto de eventos e aulas que fazem parte do nosso reta final. Do dia 21 ao dia 10 de novembro, a gente vai ter uma sequência de revisões gratuitas para o Enem, que vai começar com uma semana de raio-x. E aí o que eu te sugiro desde agora, caso você ainda não tenha feito, vou perguntar nominalmente: Ivonete, se inscreveu? Osmar, Tainara, Leandra, e aí, já se inscreveram no nosso reta final? Se não se inscreveram, cliquem aqui, ó, no cadastro aqui, e aí vocês vão receber no e-mail de vocês um e-book com 100 questões resolvidas. E aí você pode, tendo dúvida, mandar para mim, que eu vou te responder lá pelo meu Instagram, mandar para outros professores que eles vão te responder também. Você vai receber um outro e-book com 30 postas de temas de redação com correção nota 1000. Já pensou nessa reta final afinar ainda mais tua preparação para poder tirar um 1000? Quem sabe você não é um dos agraciados com nota 1000 na redação do Enem? E um guia de estratégias vencedoras para a prova. Se você não está achando o link, você vai fazer o quê? Olha aí na página do YouTube, embaixo do vídeo, tem um linkzinho na descrição, você clica e você vai ser direcionado para essa página aqui, onde tem vários botõezinhos de cadastre-se aqui, e ao se cadastrar, além dos e-books, você vai também começar a concorrer a um tablet. Todo mundo que tiver cadastrado na revisão do Pro vai concorrer a esse tablet. Então, para quem se perguntou, mas eu consigo assistir as aulas sem me cadastrar? Olha, eu se fosse você, cadastraria, porque você vai ganhar os e-books e você vai concorrer ao tablet também. Então, não vejo muito sentido em assistir as aulas sem se cadastrar. Você vai poder assistir de graça ao raio-x de 21 a 25 de outubro. Vai ter aula na quarta, vai ter aula na quinta, vai ter aula na segunda, vai ter aula na terça, sexta, aulas ao longo da semana inteira em que eu, o Arthur, a Carol, o Viug, todo mundo aqui do ProEnem vai trazer o suprassumo daquilo que é o que mais cai na prova. É aquela revisão focada nos assuntos mais importantes. Isso vale para todas as disciplinas do dia 21 ao dia 25. E aí, chegando perto mesmo da prova, a gente vai ter a semana de véspera. A primeira vai ser do dia 28 de outubro a 1º de novembro. E vai ser a semana de véspera do quê? Semana de véspera de humanas, de linguagens, de redação. E aí vai ser uma semana super especial, porque você sabe, né? O ProEnem tá completando 10 anos. Cara, 10 anos. Tu já viu, Renan, meus vídeos de 2014? Meu irmão, era um outro ser humano. Tinha um pouquinho menos de olheira, magrinho, não tinha os cabelinhos, ó. Você pode não ver, mas tem um outro cabelinho branco aqui. Eu acho que eu tô meio conservado. A vida bateu um pouco em mim, como bateu em todo mundo, né? Tem gente aí que magoa. Cara, o Arthur tá magoado, cara. Não queria falar não, amo meu amigo Arthur. Mas tu vai no nosso YouTube aí, procura as aulas mais velhas do Arthur. Meu irmão, é um outro ser humano. É tipo o Majin Buu, né? Cara, o Arthur novo engoliu o Arthur antigo. Acho que rolou o mesmo com o Viug, cara. O Viug antigo era uma outra pessoa, um outro ser humano. Esse Viug de agora me parece o pai do Viug do passado, né, cara? Eu acho que é o Diegão Viug, pai do Dieguinho Viug, o Viug do passado. E aí, como a gente tá fazendo aniversário de 10 anos, né, uma data super especial, a gente resolveu fazer uma semana de véspera super especial. E aí você vai ter a oportunidade de ter aula com uma galera que já deu aula aqui no ProEnem em anos anteriores. Você vai ter aula com o Rômulo Bolivar, vai ter aula com a Luana, com a Carol Coelho, vai ter aula com o Paulo, vai ter aula com o Lameirão, vai ter aula com o Feitosa, com o Chicão, uma galera, o Chaves, que já passou por aqui, professores muito queridos, muito especiais, muito bons mesmo no que fazem, e o mesmo vai se repetir na semana de véspera de natureza. Olha aí, ó, você vai poder ouvir, vai ter o privilégio de ouvir as piadas terríveis do Vitor Israel, piadas horrorosas, mas que ele conta tão bem que se tornam até engraçadas. Vascainíssimo, Vitor. Exatamente, vascainíssimo, um dos poucos, tá? O Renan e o Vitor Israel, isso tem que ser dito aqui, são dos poucos vascaínos que resistiram nos piores momentos, porque é fácil querer ser vascaíno na hora boa. Por exemplo, tu sabia, Renan, que o Alan de Química é vascaíno? Não, nem comenta. Pois é, né? Não fala nada. Ele volta e meia fala no grupo, qual é? Já tá podendo voltar a ser Vasco? Já tá valendo a pena voltar a ser Vasco? Safado.
O Vitor não, o Renan não, são olha, guerreiros, estão se mantendo no bem ou no mal. Quer ver um outro que é guerreiro também? O Rifa, Ricardo Fagundes, botafoguense guerreiro nos piores momentos. Agora é mole. Botafogo virou milionário, né? Agora tá rico. O que brotou de botafoguense do esgoto, meu irmão, do bueiro, com camisa, tirando onda, a seleção é Botafogo. Na pobreza ninguém aparecia, né? Mas eles vão aparecer aqui. Vai ter aula com o Alan, vai ter aula com o Lainete, vai ter aula com muita gente boa nessa nossa semana de véspera. E também teremos, claro, aulões de véspera. Teremos no dia 2 o aulão de véspera de humanas, no dia 9, aulão de véspera de natureza. E você sabe, tradição nossa, além do aulão de véspera, em que a gente vai caminhando com você praticamente até a prova, dando as últimas dicas, a gente vai te falar também o gabarito, tanto no dia 3 quanto no dia 10. E aí tem quem gosta de ver, tem quem não gosta de ver, mas fica aí aberta a possibilidade para você olhar já o gabarito antes do gabarito oficial. Beleza? É isso. Então eu, se fosse você, não perderia tempo. Vou perguntar de novo para quem está aí no chat. Arthur, Naimara, Emídio, Osmar, Ivonete, Musa. E aí, já se inscreveram? Se inscreveram, já avisaram os amiguinhos e as amiguinhas para se inscrever também? Ó, tem que ajudar os outros, hein? Tem que ter empatia, tem que ter solidariedade. Tem que pegar na mão do amiguinho e da amiguinha para que juntos vocês possam entrar na universidade. Tá bom? Vamos lá então falar de conferências ambientais. Antes, dá um print aqui. Ou melhor, aqui não, na verdade eu tô botando só o sumário daquilo que a gente falou na última aula, você lembra? A gente falou em 2 semanas de hidrografia e recursos hídricos. Falei de água virtual, de pegada hídrica, ciclo hidrológico, bacias hidrográficas, assoreamento, aquíferos. Teve muita coisa nessas 2 aulas. E agora, vamos falar sobre desenvolvimento sustentável, sobre conferências ambientais e alguns problemas ambientais, tá? Na semana que vem, falarei sobre mais desses problemas ambientais. Então, na próxima aula, na semana que vem... Já pensou em fazer as suas compras no mercado com aquele precinho de atacado? É isso mesmo que você ouviu. É só aqui no Barcelos Atacadista que você compra na caderneta com preço de atacado a partir de 1 unidade. Achou que tava bom, né? Mas calma que ainda tem mais. Você pode parcelar em 2 vezes na caderneta com parcela mínima de R$30 ou em até 10 vezes nos produtos do bazar com parcela mínima de R$15. Aí sim eu vi vantagem, hein? Barcelos Atacadista, você abastece a sua casa ou seu comércio com produtos fresquinhos e selecionados. Variedade incrível de marcas e produtos e ofertas a semana toda. O atendimento é de primeira e o melhor, tem sempre uma unidade pertinho de você. Então vem agora para o Barcelos Atacadista e aproveite o ponto certo da economia. Defendida por autores que consideravam que era importante preservar a natureza para poder aproveitar os recursos dela. A ideia de que a natureza deve estar a serviço do homem. Não era a ideia de preservar a natureza pela preservação em si, mas sim para poder evitar que não pudéssemos usar aquele recurso. Hoje, entende que a preservação da natureza por si só tem um valor. Que preservar a fauna, a flora, a biodiversidade é um valor em si mesmo, ainda que eu não vá utilizar aquele recurso. É por isso que, inclusive, existem aqui no Brasil algumas unidades de conservação que são classificadas como de proteção integral. Uma reserva biológica. Qual é a ideia dela? É preservar a vegetação para tirar recurso dali? Não. É preservar a biodiversidade que existe lá pela compreensão de que aquela biodiversidade é importante por si só. Diferente do que eu faço numa reserva extrativista.
que é um outro tipo de unidade de conservação, em que o objetivo é manter a floresta de pé para dar sustento às pessoas que vão sobreviver dos recursos da floresta. Mas fato é que existem muitas visões sobre a natureza e sobre a necessidade de preservá-la. A visão contemporânea sobre a necessidade de preservar a natureza começa a ganhar força aí, nessas discussões, como eu disse, feitas pelo Clube de Roma, que acabaram culminando numa conferência ocorrida em 1972. Essa conferência foi a Conferência de Estocolmo, a primeira conferência oficial organizada pela ONU para discutir especificamente a questão do meio ambiente. E não é que tenha sido uma conferência de onde saíram resultados muito expressivos. A verdade é que houve muita discordância. Alguns países queriam que houvesse, dali para frente, crescimento econômico zero no mundo, que era necessário parar a retirada de recursos naturais de imediato. Só que é claro que nem todo mundo concordou. Imagina o Brasil, em 72, em pleno milagre econômico, crescendo pra caramba, mais de 10% ao ano, extraindo recursos da natureza, desmatando floresta e conseguindo crescer por conta disso, ouvindo o discurso da Suécia, da Dinamarca, que diziam: precisamos parar de extrair recursos da natureza. O que é que o governo militar brasileiro que comandava o país na época disse? Vocês estão malucos. Eu tô nem aí pra natureza, papo de maluco. Besteira. O que importa é promover crescimento econômico. A natureza está a nosso serviço. Olha a Amazônia lá. É a nossa fonte de recursos. Vou desmatar sim, e o problema é meu. Vocês aí, ó, já desmataram tudo que é de vocês? Vão querer dar pitaco no que é meu? Uma visão tosca, né? Mas é uma visão condizente com a época. Então a gente tem que fazer uma análise que não seja anacrônica, né? Não é questão aqui de querer defender os militares ou não. Nem me interessa fazer isso. Mas a gente não pode dizer: caramba, os militares eram estúpidos, né? Olha o que eles falaram de destruir a natureza. Como assim? Naquela época pouca gente se importava. Essa é a verdade. Hoje em dia, alguém abrir a boca para dizer que tem que destruir mesmo, essa pessoa é uma estúpida, é uma ignorante. Agora, naquele momento, não era um assunto tão popular. Inclusive, gente, essa conferência foi quem ajudou a popularizar o assunto. Porque foi gente do mundo todo lá para participar da conversa. E dali saiu um documento chamado Limites do Crescimento. Eu tenho esse livrinho lá em casa, inclusive, comprei num sebo. É uma desgraça para ler. Acaba que eu leio a versão digital dele sempre que eu quero reler o que está escrito ali, porque a versão em papel que eu tenho é tão velha, ela foi publicada em 75, que quando eu abro a minha rinite ataca, né? Aí ele tem que ficar o livrinho lá, coitado, dentro de um saco plástico, mas é uma relíquia, tá ali. E é uma relíquia por quê? Porque foi naquele documento, Limites do Crescimento, nesse relatório, que a ideia moderna de desenvolvimento sustentável apareceu. Não com essas palavras. Mas como é que estava escrito lá? Num texto que dizia que o mundo tinha recursos limitados e que era preciso ter cuidado com esses recursos, senão as gerações futuras não iam poder utilizá-los. A semente desse ponto de vista brotou ali, naquele documento, de 72. Olha como é recente. O ser humano está aí, ó, desde a primeira Revolução Industrial, desde 1760, arrebentando o mundo. Usando carvão, queimando combustível fóssil, destruindo floresta. Só na década de 70 é que um conjunto de países parou, se reuniu e pensou: acho que a gente tem que falar de meio ambiente, né? Acho que não vai dar para usar recursos para sempre, não. E sabe quem é que pegou e usou esse textinho lá, Relatório Limites do Crescimento, para poder lacrar? Para poder imitar? Para fazer discurso? Uma galera que começou a dizer o seguinte: pessoas do mundo inteiro, em especial vocês, pobres, vocês não podem continuar tendo muito filho. Quanto maior é o número de pessoas no mundo, maior vai ser a escassez de recurso natural.
Quanto mais gente nascendo, mais rápido será o esgotamento dos recursos da natureza. Quem é essa galera? De quem é que eu estou falando? Dos neomalthusianos que se pintaram de verde. Dos neomalthusianos que absorveram um discurso ambientalista e que passaram a ser chamados de ecomalthusianos. Entende como está tudo correlacionado? Então essa conferência é importante por isso, porque ela despertou uma fagulha sobre a discussão do meio ambiente. E aí ficou combinado o seguinte, ó, daqui pra frente, não vamos esquecer esse assunto mais não, hein? Tipo, Carioca, ó, vamos marcar, vamos conversar. E daí veio em 87, por exemplo, um novo relatório, o relatório Brundtland, ou o relatório Nosso Futuro Comum. Um relatório no qual estava lá, pela primeira vez, a palavrinha sustentabilidade. E qual era a ideia que esse relatório trazia? A de que o nosso futuro comum, enquanto humanidade, dependia da sustentabilidade. Dependia de tomarmos atitudes que fossem sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e econômico. Que era preciso fazer ações diversas para garantir que as gerações futuras tivessem acesso aos recursos que hoje a gente tem. Então foi esse o momento, o relatório Brundtland, em que efetivamente surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. E em posse desse discurso, as Nações Unidas resolveram se reunir mais uma vez, de maneira presencial, numa conferência que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Talvez seja a mais famosa de todas, talvez seja a mais importante. Dizer que é a mais importante é controverso, porque depende de qual critério eu estou falando, né? Mas, sem dúvida, foi uma conferência histórica. A Eco 92, ou Cúpula da Terra, foi a primeira conferência na qual participaram não pessoas do terceiro escalão do governo, do quarto escalão, assessor do assessor, secretário do secretário. Em Estocolmo, teve um monte de países que não mandaram representantes de alto escalão. Mandavam o Zé das Couve, vai lá, ô Mariazinha, vai lá, Chiquinho. Aqui não. No Rio de Janeiro, vieram os presidentes da República, primeiro-ministro, rei. Veio a galera que manda de verdade. E aí você percebe que é um outro grau de importância que está sendo dada para o assunto. Imagina, a pessoa que está lá na Inglaterra, vivendo a vida dela comum em Londres. Em 72, talvez ela nem tenha ficado sabendo que algum representante inglês foi lá na Suécia para falar sobre meio ambiente. Mas em 92 ela ficou. Por quê? Porque a BBC e as outras redes de televisão inglesas certamente noticiaram a vinda ao Brasil do primeiro-ministro. Porra, o primeiro-ministro, a pessoa politicamente mais importante do teu país, está em outro. A agenda governamental do alto escalão é sempre divulgada na mídia, né? O presidente do Brasil foi a visitar um país tal, foi na ONU, fez o discurso na Assembleia Geral, recebeu a visita do presidente tal. Isso chama a atenção, vai pra mídia. Aí o pessoal, o que esse maluco foi fazer no Brasil? O que o nosso primeiro-ministro foi fazer nessa selva lá? Sei lá onde é o Brasil. Tem cidade no Brasil? Não é só macaco, não é só cobra, não? Não é só floresta? Aí o pessoal viu na televisão, filmagem, Rio de Janeiro, cúpula, presidentes, gente do mundo inteiro, e se interessou em saber sobre o que é que eles estavam falando. Ah, disseram as redes de televisão, estão falando de desenvolvimento sustentável. Parece que agora é importante a gente conservar os recursos para as gerações futuras. E aí isso vira assunto. As pessoas começam a comentar entre si e você vai criando uma cultura de compreensão de que preservar o meio ambiente é importante. Então entende o peso dessa conferência? Como é que ela foi divulgada? Como é que ela fez influência no resto do mundo? Aí daqui pra frente o papo sobre meio ambiente nunca mais deixou de ser importante. A gente passou a ter várias reuniões para discutir esse tema. Inclusive,
Nessa aqui, na Eco 92, uma das conclusões foi a construção de uma Agenda 21. O que é a Agenda 21? Um documento com 21 ações a serem tomadas pelos países do mundo para alcançarem a sustentabilidade. E a ideia era que cada país tivesse também a sua própria Agenda 21. Que incluía o quê na prática? Vamos ver? Olha aqui, como a coisa é ampla. Para que você possa, por exemplo, alcançar a sustentabilidade social, é importante tomar medidas que melhorem o padrão de vida das pessoas, que deem oportunidades iguais para indivíduos de um país, investir em educação, investir nas melhorias para a comunidade. Para que você possa alcançar a sustentabilidade econômica, é preciso correlacionar lucro com redução de custos, promover crescimento econômico, mas também pesquisa e desenvolvimento. Para promover a sustentabilidade ambiental, é preciso ter responsabilidade no uso de recursos naturais, reduzir a poluição do quê? De tudo, do ar, das águas, do solo, reduzir a emissão de resíduos sólidos, reduzir o descarte inadequado de esgoto. Repara que muitas pessoas, quando pensam em sustentabilidade, pensam só em não jogar lixo no chão. Ou então em não poluir a atmosfera. Mas a coisa é muito mais ampla do que isso. São 3 esferas que estão correlacionadas. Por exemplo, pensar numa sustentabilidade econômico-social é pensar em garantir os direitos do trabalhador. Pensar numa sustentabilidade econômico-energética é pensar em usar fontes alternativas de energia, em reduzir o uso de combustíveis fósseis, em promover eficiência energética, em desperdiçar menos energia. Bem como é importante pensar, do ponto de vista social ambiental, em justiça ambiental, em corrigir as assimetrias entre os países, entre países pobres e países ricos, entre países periféricos e países centrais. Portanto, a verdade é que alcançar a sustentabilidade é muito difícil mesmo. Mas existem, claro, algumas ações básicas, como repensar o uso e o uso excessivo e desnecessário de recursos naturais, trocar combustíveis fósseis por energias menos poluentes, a energia eólica, a energia solar ou mesmo a energia nuclear, os biocombustíveis, reduzir o uso de transportes individuais para aumentar o uso de transportes de massa, reciclar é importante, reutilizar também, mas mais do que isso é importante consumir menos. E não é dizer que você tem que ser franciscano, viver uma vida austera, ter uma única peça de roupa, usá-la para sempre, até ela desmanchar, não. Mas pensar na necessidade de consumo de muitas coisas. Beleza? Vamos ver se temos dúvida. Deixa eu olhar ali. A Júlia Magalhães. Vamos lá. Professor, o que nós, meros mortais, podemos fazer para praticar sustentabilidade no nosso cotidiano? E por que o consumismo em massa vem piorando os impactos ambientais? Boa! Então, dentre as ações, a gente tem aqui, né? Vou dar um exemplo do que eu faço. Eu, mero mortal, separo meu lixo. Separo meu lixo, levo para reciclagem e aí eu faço o quê? Em casa. No começo dá um pouquinho de trabalho, mas depois vira um hábito padrão, super simples. Pego os vidros e separo ali. Pego papel, plástico fino, papelão, separo no outro lugar. Pego latinha e plástico duro, tipo garrafa PET ou outras coisas do tipo, garrafinha de iogurte, separo em outro recipiente. Por quê? O plástico duro e as latinhas, o metal, interessam aos catadores. Então eu entrego diretamente para algum catador quando eu vejo. Eu carrego lixo no carro, tá? Eu sou um grande lixeiro. Eu carrego um monte de lixo na minha mala. E aí quando eu vejo alguém catando, opa, já entrego ali a sacolinha. Com isso que eu sei que ele vai levar para reciclagem. Então eu tô ajudando o cara a ganhar algum trocadinho.
e ele vai levar de fato para o local onde vai ser reciclado. O plástico fino e o papelão, eu sei que não interessam a ele, porque valem muito pouco na reciclagem. Então o cara não vai querer carregar aquilo à toa, que ocupa um volume grande, para ganhar tão pouco. Então eu faço o quê? Eu levo direto para um mercado onde há coleta seletiva. E aí eu já deixo lá num recipiente que é onde eu sei que eles vão levar para um local de destinação adequada. O catador não vai levar, porque ele otimiza os custos, né? Assim como garrafa de vidro. Dificilmente o catador vai carregar a garrafa de vidro para levar para reciclar, porque é pesado e não vale quase nada. Então a garrafinha de vidro eu já levo direto para um local de reciclagem, deixo lá na porta do local de reciclagem, que aí se alguém quiser, chega ali, tá na porta mesmo, né? O cara vai levar, ganha os centavinhos dele ali, ou então leva para um local de reciclagem. Outra coisa, óleo velho, tu deixa lá, vai para juntando na garrafinha, né? Fecha e leva em algum mercado que reutilize aquilo ali. Geralmente tem alguns mercados de rede grandes que eles têm lá os locais, recipientes para você botar. Pilha. Eu deixo em casa lá um potinho de margarina vazio e vou botando a pilha velha. Quando ele fica completamente cheio, o que eu faço? Levo em algum local onde você tem essa coleta, bateria velha, pilha velha. Às vezes lojas de telefone tem. Elas fazem uma logística reversa. Isso é uma maneira de você colaborar com reciclagem. Outra coisa, eu consumo pouco algumas coisas. Meus alunos me zoam o tempo todo, cara, que eu só ando com roupa velha. E é mesmo, tá? Só ando com roupa velha. Eu ando maltrapinho, rasgado, esculachado. Aqui tem um uniformezinho, né? Então eu tô com um uniformezinho decente. Sempre cheio de pelo, de gato, mas pelo menos tá decente. Agora, no dia a dia é roupa velha mesmo. Eu tenho umas calças que estão há 10 anos no uso. Já, infelizmente, 2 calças minhas faleceram esse ano. Elas rasgaram o fundo, eu não tive mais o que fazer, né? Mas tem calça minha que tá velha, eu mando tingir. E vou reutilizar aquilo ali. Pra que eu preciso de algo novo? Eu não tô disposto a consumir mais só para poder agradar os olhares de quem no mundo capitalista entende que você só tem valor se for um cidadão consumista. Eu não tô nem aí. Mas isso é uma coisa que é difícil você desapegar, né? A gente está num mundo que é muito ligado à estética. Então você não se preocupar com a imagem do outro sobre você é muito difícil. Mas é uma coisa que eu faço. Não me importo. Então são alguns exemplos. Tampinha de plástico, tampinha da caixa de leite, tampinha da garrafa PET. Aí eu já separo para poder levar para um outro local. Carrego no carro também. Quando passo em frente a um local que tem a coleta específica de tampinhas, deixo lá. Que aí vai ser usado para alguma causa animal, ou então para alguma causa para pessoas com deficiência. Não deixo torneira aberta de sacanagem. Tomo banhos que são banhos necessários, suficientes para que eu fique bem, mas não é um banho de 1 hora, banho de meia hora. Esse tipo de coisa. É o suficiente para mudar o mundo? Não. É o que fará a diferença? Não é. Mas são pequenas ações sustentáveis que mostram que a gente pode fazer a nossa parte. Agora, a verdade é que, no fim das contas, quem é que efetivamente precisa mudar a sua lógica? As grandes empresas, que são as que mais consomem recurso natural, que mais geram poluição atmosférica, mais geram poluição para o solo, para as águas. Quem mais usa água não sou eu em meu banho de 15 minutos, meu banho de 10 minutos, meu banho de 5 minutos. É o agronegócio. E não é que o agro tenha que deixar de usar água, pelo amor de Deus. Eu sei que precisa de água para irrigação, mas é investir em técnicas mais modernas para fazer uma irrigação mais eficaz. É bom para o agricultor, que vai gastar menos água. É bom para a natureza, que vai ter menos água desperdiçada. É esse tipo de coisa que mostra que o grande problema, infelizmente, é o sistema. E aí, assim, é chato. O pessoal tá sempre criticando o capitalismo. Eu nem falo muito disso, porque é um assunto batido. Mas qual o problema do capitalismo? São vários, né? Mas nesse aspecto, qual o problema? É que é um sistema que depende do consumo constante. E o consumo constante nos exige tirar recurso natural. Eu não estou nem falando de desigualdade nesse caso, tá? Estou falando só da sustentabilidade ambiental, só de recurso natural. Não estou falando de desigualdade, de acumulação de riqueza, pobreza, não é nem isso. Apesar disso ser importante também. Estou focando na minha análise aqui na sustentabilidade ambiental. Por que sim, o capitalismo é um problema? Não estou falando que solução é comunismo, socialismo, nada disso, gente. Vamos parar de
de binarismo. Só estou apontando uma realidade. O capitalismo é um sistema que depende do consumo constante. Olha o que aconteceu lá em 1929, quando não houve um consumo suficiente. Crise. Volta e meia o capitalismo entra em crise, e essas crises são periódicas mesmo, em virtude da falta de consumo. Eu produzo mercadorias já para que elas quebrem, fazendo uma lógica de obsolescência programada, porque eu preciso que você compre. Então, sabe, isso não é sustentável, não tem como. Você ter um sistema que depende do consumo constante e requerer das pessoas um consumo sustentável, porque uma coisa não bate na outra. Então essa é uma grande questão, tem um sistema que torna muito difícil mesmo a gente preservar os recursos da natureza, porque o tempo inteiro a gente tem que tirar novos recursos para poder consumir. Pô, para fazer um telefone novo, eu preciso de muita mineração. Para fazer uma televisão nova, preciso de muita mineração. E eu adoro, gente, adoro usar meu telefone que funciona bem, adoro assistir TV numa TV boa, é legal. Mas vamos pensar um pouquinho, muito rapidamente. Será que tem uma diferença muito, muito grande assim entre o iPhone 15 e o 16? Pô, não tem, cara. Será que havia necessidade de trocar de telefone todo ano? Será que tem uma diferença tão grande na sua experiência do uso de um S22 para um Samsung S23? Será que você precisa daquele megapixel a mais? Sabe? Não precisa. Então, eu não sou contra a tecnologia, não. Acho que ela é maravilhosa e que ela progride o máximo. Só que a troca é um problema quando ela é muito curta. E hoje, o ciclo de vida dos produtos é cada vez mais curto. A gente compra algo que fica obsoleto muito rápido. Isso é grave, porque eu vou acabar usando mais recurso natural. Então são essas as ações, sabe? Aí o Cairo trouxe, mas será que sem esse consumismo as coisas iriam evoluir tanto? Não sei. O capitalismo tem esse grande ponto positivo, na minha opinião. Como ele é baseado na concorrência, e você não quer que o seu concorrente te vença, você quer destruí-lo, você vai se esforçar para poder produzir algo melhor. Então eu não tenho dúvida de que dificilmente teríamos o nível tecnológico em que chegamos se não fosse a concorrência promovida pelo capitalismo. Isso é um fato. Entretanto, a União Soviética tinha um sistema diferente e também promovia muito desenvolvimento tecnológico. Muitas das tecnologias que os americanos usam foram criadas pelos soviéticos. Então não tenho como afirmar que esse é o único modelo, né, que poderia promover desenvolvimento tecnológico. Mas é isso, gente. Então, sabe, é pensar um pouco no assunto, fazer reflexões, porque a grande questão é o consumo em excesso, que exige todo o resto, né? Usar recurso natural demais, enfim, uma série de questões. Dá um print nessa imagem aqui. Dá um print nessa imagem aqui, porque ela tem informações úteis para vocês, tá? Deixa eu explicar. Na semana que vem, eu vou te falar sobre a questão do efeito estufa, sobre a questão do ozônio, mas já estou adiantando nessa imagem problemas relacionados a isso. Os gases CF6 são o principal exemplo de substância destruidora do ozônio. Tem a ver com a questão do buraco na camada de ozônio. E houve em 87 uma conferência em Montreal, no Canadá, da qual surgiu um documento, o Protocolo de Montreal, cujo objetivo era reduzir a emissão de gases CFC. E deu certo. Esse protocolo, inclusive, mostrou uma coisa muito legal para o mundo. Se a gente atuar coletivamente, se os países chegarem a um acordo, talvez deva melhorar o mundo. Isso, inclusive, estimulou a ocorrência daquela conferência de 92. Estimulou a criação de outras conferências, como as conferências das partes, as COPs, sendo que uma delas, a terceira, que aconteceu no Japão, a Conferência de Kyoto, ocorrida em 97, foi aquela a partir da qual surgiu esse documento aqui, o Protocolo de Kyoto. Esse protocolo foi o primeiro documento assinado pelos países no mundo com o compromisso de reduzir a emissão de gases estufa, notadamente o CH4, o metano, e o CO2, o dióxido de carbono, o gás carbônico. Por quê?
Porque identificou-se já há um bom tempo que a queima de combustíveis fósseis nas fábricas, nos carros, a queima de gasolina, de diesel, de querosene, a indústria do petróleo e do gás, o desmatamento, as queimadas e a agropecuária, especialmente a pecuária bovina, a pecuária suína, acabam sendo grandes responsáveis pela emissão de gases de estufa. E que esses gases de estufa em excesso estavam e estão provocando um aquecimento global. Isso não é novidade para ninguém. Todos vocês sabem disso. Só que é difícil você conseguir convencer uma indústria, uma economia inteira que é baseada nisso a mudar a sua maneira de produzir, o que implica custos maiores, o que implica redução de lucro. Mas houve um primeiro passo, e esse primeiro passo foi em 97. Em 97 aconteceu, portanto, uma conferência, a Conferência de Kyoto, a COP3, e nessa COP3 a gente teve a assinatura desse que foi o documento, que foi o primeiro, no qual os países se comprometeram com metas para poder reduzir a emissão de gases de estufa. Deu certo? Deu. Só que não tanto. Porque nem todos os países tinham que se comprometer com metas. Só os países desenvolvidos. Qual foi a lógica? Países pobres, países periféricos, países emergentes ainda são muito pobres. Pô, sacanagem. Exigir dos caras que eles parem de tentar se desenvolver, enquanto a gente que já é rico pode parar porque já está na posição boa. Então qual foi o acordo de Kyoto? Quem é rico tem que se comprometer com uma meta para poder reduzir a emissão de gases de estufa, metas fixas. Quem é pobre tem que tentar reduzir, mas sem nenhuma meta fechada. Muitos aceitaram, os Estados Unidos não. O que eles falaram? Vocês estão de sacanagem. Eu, maior economia do mundo, vou me comprometer a reduzir os gases de estufa e os outros países emergentes não vão? A Rússia não vai? O Brasil não vai? A China não vai? Eu vou nada. Então acaba que na prática, se a China não era obrigada a ter meta e os Estados Unidos não quis assinar, esse protocolo foi importante, mas não tanto quanto tão efetivo quanto precisaria ser. Por isso é que de lá para frente, todo ano, a gente teve reunião em que alguns países tentavam convencer os outros a assinar um novo documento que fosse mais incisivo e que tivesse metas para todos. E isso finalmente aconteceu em 2015. Em 2015, com base em relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, os países se reuniram na COP21, a Conferência das Partes número 21. E dali finalmente saiu um acordo, o Acordo de Paris, em que todos os países concordaram em se comprometer com metas para reduzir a emissão de gases de estufa com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius. Ou seja, esse acordo assinado em 2015 partiu do seguinte pressuposto: galera, já deu ruim, o caldo já entornou. Não vai ter como impedir o aquecimento global, ele vai acontecer. O que a gente pode fazer agora? Reduzir o estrago. Vamos tentar evitar que o aquecimento seja muito maior do que 2 graus Celsius, porque senão o mundo vai passar a ter que conviver com estragos terríveis. O Brasil, por exemplo, quando assinou esse documento lá em 2015, documento que começou a valer desde 2020, se comprometeu em reduzir em 37% a emissão de gases de estufa até 2025 e indicou que ia tentar reduzir 43% até 2030. Ousado, difícil. Vamos ver se a gente consegue. Mais ousado ainda, na minha opinião, é isso aqui, ó. Atingir zero desmatamento ilegal até 2030. Ó, tomara. Mas é muito difícil. Muito difícil porque há interesses econômicos envolvidos aí. Não basta a vontade de governo. Seja esse governo, o anterior, o próximo. Existem muitos interesses econômicos que dificultam o cumprimento da meta. Só que o problema é o seguinte: se a gente não fizer isso, e se o resto do mundo não fizer, o mundo se tornará cada vez mais inabitável. E é com isso que eu quero fechar a minha aula, mostrando a você
alguns dados um pouco chocantes. Teve um relatório do IPCC que foi divulgado em 2021 que trouxe algumas informações muito assustadoras. Essas informações deixaram claro pra gente, e não foi uma informação escrita no papel de pão, foi um documento de 3.500 páginas, divulgado ali em agosto de 2021, com o compilado de mais de 14 mil estudos individuais, de mais de 200 cientistas, de mais de 60 países. Então assim, desculpa, é difícil você contra-argumentar um relatório robusto como esse. Tá, não quer dizer que é certeza absoluta, mas é gente séria, meteorologista, climatologista, paleontólogo, uma galera estudando a sério o assunto. E esse relatório disse, gente, já esquentou. Nosso planeta já esquentou em mais de 1 grau. E as mudanças climáticas estão se acentuando cada vez mais rápido. Não é mais uma questão de pensar, poxa, será que a culpa é do homem? Não. Nesse relatório tá lá, ó. A culpa é do homem. O aquecimento global é antrópico. Se fosse só a natureza, se fosse temperatura do sol, se fosse isso, se fosse vulcão, aquilo, a temperatura teria aquecido só um pouquinho. Mas fazendo a análise com as ações humanas, olha o ponto que a gente chegou. Então o fato é, esse relatório nos disse, com certeza científica, o aquecimento global é antrópico. E episódios de calor extremo ficarão cada vez mais fortes e mais frequentes. Serão mais intensos e serão mais frequentes. Lembra daquele calor gostoso que de vez em quando faz aqui no Brasil? Quando tem um episódio de calor intenso? Pois é, isso será cada vez mais comum e cada vez mais forte. O nível do mar vai aumentar, não tem jeito. Os mantos de gelo continuarão derretendo, mesmo que parássemos de gerar a emissão de gases de estufa agora. Já era. O que foi emitido já está aí e continuará aquecendo o mundo por muito tempo. E o quanto o nível do mar vai aumentar? E depende. Tem vários cenários possíveis. Se fizermos o melhor que é possível, vai aumentar meio metro. Se não fizermos nada, vai chegar a quase 2 metros, mais do que agora. E aí? Todo mundo que mora na beira do mar, vala, já era, tem que ir embora dali. Tempestades cada vez mais fortes, cada vez mais frequentes. São muitas as consequências mostradas por esse relatório. Ondas de calor mais extremas, secas mais fortes e mais frequentes, inundações mais fortes e mais frequentes, aumento do nível do mar, whiplash do clima, ou seja, alternância de muita chuva e muita seca no mesmo lugar. E furacões. Furacões mais fortes e mais frequentes. Aliás, vocês estão vendo que nos últimos dias o noticiário foi tomado pelo furacão Milton, né? Isso é uma prova inequívoca do aquecimento global? Não. Furacões são fenômenos naturais, comuns. Entre junho e novembro é padrão que você tenha furacão ali na América Central ou no Hemisfério Norte, pegando um pedaço dos Estados Unidos, da Flórida. Já houve outros. Só que a tendência é que tenhamos furacões cada vez mais fortes e cada vez mais frequentes. Então, é provável que uma tempestade como essa, a do Milton, aconteça cada vez mais vezes e leve a cada vez mais prejuízos. Beleza? Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.